Quando nós saímos de Alcâmara, quem tinha ido lá nos buscar foi o Abílio dos Reis. Aí chegou lá, falou com o falecido pai, perguntando o que achava, se eu podia vir em Porto Alegre treinar no Internacional para ver se ficava. Aí eu falei assim, pai, liberou, eu vim. Treinei uma semana e voltei para General Alcâmara. E como naquela época a gente tinha, como também aqui no Internacional o Abílio gostava que a gente estudasse, voltei para lá e comecei no ginásio lá, continuei estudando. No quarto dia de aula chegou o Abílio lá para me buscar. Aí o pai disse, não, a primeira coisa ele vai ter. Naquela época eles arrumavam para a gente estudar no Rosário. Aí vim embora para cá, chego aí, já eram as 11 e pouco da noite. Aí o Abílio, com aquele vozeirão dele, grita lá de baixo que a concentração dos profissionais era no meio do Campo Velho ali, do arquibancada lá de cá, e dos juvenis era lá no quarto dos terror, que era, eles diziam. Aí grita o Abílio, Edi, massagista da época, tô te trazendo aqui mais um grosso de fora. Aí eu rindo, brincando, né? Aí eu ainda disse, é verdade mesmo. Aí o Edi veio ali, subiram, coisa, deram o quarto lá. Aí peguei um quarto junto com o Chorinho, no caso, na época, e o Carlos Castro. Se ele tivesse continuado, era um craque, aquele era um craque. Aquilo fazia o que queria com a bola. Pezinho esquerdo. E aí continuei ali, chegamos aí, tinha o Mauro, que era o titular do juvenil. Naquela época o Grêmio estava invicto e era o campeão. Aí o primeiro Grenal, o Mauro se machucou e eu entrei no lugar dele e depois não saí mais. Aí tinha subido o Abílio, levou uns outros jogadores e ficou eu e o Enísio. O Enísio e o Mate. Mas logo em seguida, março, mais ou menos, dia 3 de março, eu assinei o primeiro contrato. E aí fiquei, entrava, saía, quando tudo se machucava, era o Scala e o Luiz Carlos Lua. Aí depois eu tive treinador, comecei com Paulinho de Almeida, aí o Paulinho de Almeida achava que eu tinha o biotipo de lateral, aí tentou me botar na lateral direita, o que ele jogou. Aí depois veio o Larry, depois veio o professor Mendes Ribeiro, e eu sempre nessa lida. E aí, enquanto os caras se machucavam, o Lua, eu entrava. Aí veio o senhor Oswaldo Rola e fomos jogar pro interior de São Paulo. E ele chegou e disse, olha, daqui em diante tu vai ser o meu titular. Chegamos aqui, coincidência ou não, depois de um treino, dizia ele, Bibiano, ele falava também meio gozado, eu preciso falar contigo. Deu a casualidade que naquela noite ele pediu demissão do Internacional. Aí foram lá os mandarim, foram lá buscar o Dalto. Beleza. Aconteceu a mesma coisa, só que nós estávamos jogando pelo campeonato naquela época em Curitiba. Aí eu estava perdendo 3-0, aí o seu Dalto me chama, tu vai entrar. Mas, seu Dalto, nós estamos perdendo, o senhor tem que botar um frente. Ele, não, tu vai entrar. Tá com medo? Eu, não tô. E botou, aí enquanto nós fomos pro hotel, coisa e tal, depois do banho, ele disse, olha, poxa, a partir de hoje tu é meu titular. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Por isso que eu sempre gosto de lembrar o nome, a figura do seu Dalto Menezes, que todo mundo brincava por causa da altura dele, gordinho. Mas o que entendia de futebol tanto é que hoje, um dos maiores ídolos do Internacional, foi ele que insistiu, porque senão não teria, nós hoje não estaríamos considerando o Valdomiro um dos maiores ídolos do Internacional. A gente estava concentrado lá em Ipanema, colégio lá dos padres lá, e toda uma ansiedade, né? Um jogo contra o Benfica, e na declaração do Beira-Rio, e de manhã acorda com aquela foguetama, e o pessoal andou lá pelo pátio também soltando foguete, e só que a gente, quanto
teve a palestra, além do Dalto falar e incentivar, nós jogadores também dissemos, olha, é a oportunidade de nós começar a trilhar uma carreira de vitória dentro do Internacional. Porque uma inauguração de um campo com 100, cento e poucas mil pessoas, era uma coisa incalculável na época, né? E aí demos sorte que viemos aí, jogamos, ganhamos, até o golo do Benfica teve um lance, que o juiz levantou a mão. Aí o goleiro era o Gainete. O que o Gainete fez? Ficou parado. E ele validou o gol. Acho que só porque era do Eusébio. Parecia que eu estava sozinho, jogando sem torcida. E eu acho que foi por isso que nunca me estressei, assim, nunca me assustei. Tanto é que teve um Grenal, que eu fiz um gol contra, entende? E aquilo passou pela cabeça. Se você sabe, eu digo, já estão dizendo que eu estou vendido. Aí, coisa que eu não era de ir, fui para frente, o Valdomiro bateu uma falta e o goleiro Jair, que era do Grêmio, bateu nos peitos dele e sobrou para mim, e aí eu fiz o gol de empate. Aí saí pulando lá, só fui dar por conta depois que eu entrei no campo de novo. Mas daquela saída até entrar no campo, eu não me lembro nada. Todos foram grandes zagueiros. Eu comecei com o Luiz Carlos Lua e com o Scala. Com o Batista eu comecei no juvenil, depois ele não vingou. Aí depois veio o Valmir, Louruz, e depois veio o Hermínio, e aí depois de 71, 72 veio o Figueroa. Eu acho assim, mas para o Internacional, eu me dei bem com todos eles. Mas para o Internacional, com a chegada do Figueroa, foi muito bom. Porque quando nós ia jogar no Rio, São Paulo, a gente mas depois que o gringo chegou, a gente chegava Rio, São Paulo, tinha repórter no aeroporto e coisa, querendo entrevistar ele, aí já entrevistava a gente. Então, para o clube, ele foi muito bom. Excelente, excelente. Dalto Menezes, aquilo que eu já falei. Dino Sani, tranquilo, conhecia futebol, jogou lá dentro. No meu ponto de vista, foi quem ensinou o Falcão a bater aquele quando cruzava da direita e da esquerda. Cabeceio, para nós, zagueiro, foi ele. E o Dino Minelli, ele era muito estrategista, entende? Naquela época, ele já se comunicava com esses treinadores fora do Brasil. Muito calmo, uma palestra. E eu, na hora no meio tempo, ele praticava uma coisa muito, muito boa. Ele sabia fazer a substituição. Então, para mim, os três foram excelentes. 75 foi quando nós saímos não me lembro se foi no início ou para fazer uma excursão. E aí eu machuquei o joelho. Até eu machuquei aqui no Rio. Aí no aeroporto ainda mostrei o joelho inchado. Aí, e o falecido Carlos disse, não, agora tu vai viajar. Joguei só o primeiro jogo e joguei só acho que uns 5, 10 minutos e tive que sair. E aí eu voltei antes. E depois dali até hoje eu tenho esse problema do joelho. Dali eu não... Mas joguei umas 10 partidas no campeonato. Era a confiança que um tinha no outro. Ninguém tomava uma atitude tão na frente, tanto na nossa na frente como por trás, ninguém tomava uma atitude sem conversar entre o grupo. Tanto é que é uma pena que o Dr. Balvez faleceu. O Minelli teve para sair do Inter. Ele chegou a pedir demissão. Era antes de um jogo. Aí teve uma reunião, tinha uma sala aqui no Beira-Rio, teve uma reunião com o jogador. E aí a gente falou pro Dr. Balvê que não era o momento. Se ele quisesse sair, tinha que sair durante a semana. Se ele saísse aquela hora ali, ia ficar meio para nós. E que se ele continuasse, nós já estava dentro de campo, sempre fazendo o possível, e nós ia fazer o impossível para ganhar o jogo. E aí, a partir dali, ele ficou e continuou.
Olha, o Inter na minha vida foi o princípio daquelas coisas que eu consegui adquirir. Entende? E um time como o Inter, quem jogou no Inter, eu creio que não vai ter nenhuma maneira de explicar o que é isso. Mas quando eu entrei ali no gramado, só eu para dizer a sensação, aquela coisa no peito de entrar ali no gramado. Faço ideia desses jogadores hoje em dia aí, eles devem se sentir abençoados por jogar no time do Internacional.